Chegamos no 10º desafio, que é chamado Terra dos Elfos. Aqui a gente começa um processo de exploração das possibilidades profissionais. Não sei se você já está ciente disso, mas no Brasil hoje a gente tem mais de 500 possibilidades de atuação profissional. Isso contando com profissões que exigem uma graduação, curso técnico ou um curso livre, ou profissões não regulamentadas, profissões que não exigem nenhum tipo de curso. Então dá para ter mais de 500 profissões no Brasil hoje e a tendência é que esse número continue crescendo, apesar de termos profissões que vão deixando de existir. No Diretrix, a gente já fez alguns experimentos e entendemos que não é positivo oferecer todas as possibilidades de atuação profissional para os jovens de forma esmiuçada, porque fica muito detalhado, fica muito cansativo, fica muito longo. É um processo muito delicado de ser entregue, assim, tantas opções para uma pessoa avaliar quais fazem mais sentido. É um universo muito grande de possibilidades. Então, o que eu vou te sugerir? Se você quiser ter acesso a todas as possibilidades de atuação profissional que existem hoje no Brasil, a gente tem essa lista sempre atualizada no nosso material do Instituto VI, que é o Guia Prático para Escolher Sua Profissão. É aquele livro amarelinho que a gente tem no Instituto VI. Tem a versão digital e a versão física. Se você faz parte da comunidade Orienta, você já tem acesso a esse material. Mas saiba que aqui no Diretrix, a gente não vai ter todas as possibilidades profissionais de forma detalhada, esmiuçada, apresentada para o seu orientando, tá? E saiba que a gente testou bastante para chegarmos nesse ponto ótimo, nessa medida que funcionava bem dentro de um aplicativo. O que acontece nesse desafio? O seu orientando é convidado a olhar para o universo de profissões, e aí ali ele vai encontrar profissões mais amplas, campos mais amplos de trabalho. Eu não sei dizer exatamente quantas possibilidades profissionais ele vai encontrar no app, mas são mais de 200. E elas vão aparecer na forma de lista, e ele precisa selecionar aquelas que soarem interessante. Então, nesse momento do aplicativo, se parece muito com a atividade que a gente desenvolve na orientação profissional, que é conhecida por RO, Realidades Ocupacionais. É apresentado ali um universo de possibilidades e o orientando vai fazendo uma seleção daquelas possibilidades que parecem interessantes, que parecem ter a ver com os objetivos e com os interesses dele, certo? Veja só, nós fizemos um experimento interessante nesse desafio. Inicialmente, a gente apresentava essas possibilidades profissionais em ordem alfabética. E nós percebemos que isso desincentivava o comportamento exploratório do orientando. Por quê? Porque se ele era um jovem que na escola gostava de matemática, física, geografia e que ouve dizer que é uma pessoa de exatas, a gente não gosta muito dessas classificações, mas a gente sabe que as pessoas vêm para o processo de escolha profissional com esses rótulos, né? Sou uma pessoa de humanas, de exatas. Então, se essa pessoa já tinha identificado que queria, por exemplo, uma engenharia, ele percorria a tela até chegar na letra E ali ele só avaliava as engenharias. Ele não se dispunha a olhar para as outras possibilidades profissionais. Ele não entrava em contato com outras possibilidades que poderiam também ser muito interessantes. Então, hoje, as profissões aparecem descritas nesse desafio de forma aleatória e com isso a gente conseguiu incentivar o comportamento exploratório, porque o jogador ele vai dando uma olhada em diferentes profissões de diferentes campos do conhecimento. E aí ele tem a oportunidade de entrar em contato com profissões que talvez ele não conhecesse, mas que começam a ser muito interessantes quando colocadas ali ao lado dos objetivos que ele está buscando, certo? Então, o que você vai encontrar nesse relatório? Você vai encontrar profissões que o seu orientando considerou interessantes. Logo, nesse desafio, ele já é convidado a pensar nessas profissões com um olhar investigativo, ou seja, escolha profissões que você esteja interessado em saber mais, em pesquisar a respeito.
em investigar e avaliar se ela realmente é interessante. Então ele já está ciente que essas profissões que ele escolher vão ser pesquisadas em um momento posterior. O nosso jogador fictício Diretrixer, selecionado nesse relatório, selecionou 9 profissões nesse desafio. Então ele selecionou, vamos dar uma olhada de perto para isso: administração, economia doméstica, formação de professores para educação especial, humanidades, medicina, professor particular, psicologia, psicopedagogia, saúde pública. É super comum que aqui a gente veja escolhas de algumas profissões que não são tradicionais e que a pessoa fale assim para o orientador: ah, eu não seguiria isso não, mas eu achei esse nome tão curioso, eu quero pesquisar para saber o que é. E pessoalmente eu acho esse comportamento de curiosidade muito importante, assim, eu acho que esse é um comportamento que a gente deveria incentivar cada vez mais nos profissionais. Buscar saber a respeito, mesmo sem o interesse de perseguir aquele caminho. Até porque, algo que eu sempre digo para os meus orientandos, no mercado de trabalho a gente não vai estar sozinho, a gente vai estar em contato com outros profissionais. Então, quanto mais a gente souber sobre outras profissões, melhor a gente vai conseguir se relacionar com outros campos. E melhor a gente vai entender o que os outros profissionais fazem, né? Então, veja só alguns elementos bem interessantes sobre o Diretrixer. Ele traz aqui administração, que em geral é algo pensado por pessoas que têm aquele interesse em ser empresário. Não sei se você se lembra, mas o avô desse jogador apareceu como empresário lá na árvore genealógica. Ele era uma pessoa que despertava admiração, então pode ter aqui algum elemento que dá para retomar o que foi trabalhado, conversado lá atrás. Apareceu formação de professores para educação especial, olha só, esse jovem ele tem pedagogo na família, tem professor. Sugeriram para ele pedagogia, então elementos que dá para a gente ir conectando. Humanidades, medicina, essa medicina já apareceu antes, lá no tio André, que pagou a viagem de 15 anos. Eu acho que a recomendação mais rica que eu poderia te dar com relação a esse desafio é que você não olhe para essas profissões enxergando nelas apenas profissões. Tente enxergar nessas opções que foram selecionadas a história da pessoa que você está orientando. O que tem a ver essa pessoa ter escolhido um professor particular? O que na história dela levou ela a, nesse momento, estar escolhendo um professor particular? Ou psicologia. Lembra que teve um amigo, a Aninha, que sugeriu psicologia para essa pessoa? E por que será que agora ela começa a considerar psicologia? Aparece também psicopedagogia. Olha que interessante. Talvez uma junção dessa psicologia que começou a soar interessante com a pedagogia, que é algo que ela já vinha avaliando desde o início lá dos primeiros desafios. Apareceu até saúde pública. Será que isso seria uma alternativa para a medicina? Será que esse público despertou a ideia de que aqui vai existir relações de ajuda? Não sei se você se lembra, mas relações de ajuda foi dos critérios principais selecionado por esse jogador no desafio anterior dos critérios profissionais. Então, quais relações foram feitas por esse jogador, por esse orientando, para que essas profissões fossem escolhidas aqui? Então, é muito importante explorar quais relações ele fez para selecionar cada uma dessas opções. Um último ponto que eu gostaria de te contar sobre esse desafio da Terra dos Elfos é que assim que o seu orientando termina de selecionar profissões que ele tem interesse de conhecer mais, ele destrava o manuscrito da verdade. O que é esse manuscrito da verdade? É literalmente um roteiro de pesquisa. Aqui a gente traz perguntas importantes, informações importantes para que ele possa pesquisar sobre cada uma dessas profissões que ele tem curiosidade de conhecer mais. Esse material, esse roteiro, manuscrito da verdade, aparece na tela do smartphone desse orientando assim que ele termina a Terra dos Elfos, mas também ele recebe um documento por e-mail, se ele tiver cadastrado um e-mail válido no Diretrix, no aplicativo. Então, ele recebe um PDF no e-mail dele nesse momento, com esse roteiro,
bem explicadinho, bem detalhado o que ele deve pesquisar sobre curso e sobre profissão. E no PDF ele tem inclusive páginas para completar com informações que ele for descobrindo em cada uma das suas pesquisas. Então eu sugiro que você atente se orientando para isso, para que ele aproveite esse material para colocar no papel o que ele for destrinchando em cada pesquisa que ele fizer. E isso a gente vai usar para o próximo desafio do Diretrix.